Outro dia alguém me perguntou: Josué, quantos anos de casado você tem? Eu disse: eu tenho 38 anos de vida conjugal. Segunda pergunta desta pessoa: como eu faço para blindar o meu casamento contra a traição, contra o adultério, contra a infidelidade? Como eu faço para ter um casamento de 38 anos sem cometer deslize moral, infidelidade conjugal? Como eu faço? É sobre isso que eu quero conversar com você nesses próximos 12 dias. Eu quero que você me ajude a alcançar, no mínimo, 20 mil casais. Você acha que é possível a gente alcançar 20 mil casais nesses 12 dias, quando eu vou falar sobre 12 chaves para blindar seu casamento contra a traição? 12 chaves para blindar o seu casamento contra a traição. Quem não quer blindar o seu casamento? Se você enviar o link desta reflexão para pelo menos 20 pessoas, imagina, 20 pessoas, nós vamos alcançar aqui 20 mil casais. Vai ser lindo, hein? Vai ser lindo. Eu quero alcançar 20 mil casais nos próximos 12 dias com esta reflexão. 12 chaves para blindar o seu casamento contra a traição. Provérbios capítulo 6, verso 32, diz assim, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Uma pessoa que comete adultério, ela não está apenas destruindo seu relacionamento com Deus. Ela não está apenas destruindo seu relacionamento com o cônjuge. Ela não está apenas destruindo seu relacionamento com os filhos. Ela está se autodestruindo. É interessante que a Bíblia desenha a imagem de uma pessoa adulterando como um boi sendo levado para o matadouro. Como um boi sendo levado para o matadouro. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso de número 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus está elevando, na verdade, essa questão, está subindo a régua. Na lei dizia assim, olha, não adulterarás, ou seja, não vá para a cama com alguém. Jesus vem e diz o seguinte, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu já vou responder uma pergunta aqui, e fica comigo que eu vou responder mais algumas perguntas durante esta reflexão, tá? Uma pergunta, Pastor Josué, é pecado eu, de comum acordo com a minha esposa, ou seja, nós dois vermos pornografia? Pastor Josué, é pecado eu e a minha esposa, nós dois vermos pornografia de comum acordo? Olha o que a Bíblia diz. Jesus falando, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Sim, é pecado. E de certa forma, é adultério, porque você está olhando, cobiçando, desejando, certo? Uma mulher que não é sua, um homem que não é seu. Então, agora, preste atenção. A primeira chave para você proteger, blindar seu casamento da traição, viver uma vida sexualmente plena.
Vou repetir. A primeira chave para você blindar o seu casamento desta possibilidade da traição é viver uma vida sexual plena. Há um texto na palavra de Deus que você precisa guardar no seu coração. Esse texto está, em Provérbios, capítulo 27, verso de número 7. Preste atenção nesse texto. A alma farta pisa o favo de mel. O que é uma alma farta? É uma alma plenamente satisfeita. É uma alma plenamente nutrida, alimentada. É simples você entender. Quando você está plenamente satisfeito, quando você está bem alimentado, pode te apresentar a melhor comida num banquete. Você vai dizer, não, eu não quero nem sentar à mesa agora, porque eu estou plenamente satisfeito. Isso significa dizer que a minha satisfação, certo? Dentro da relação conjugal, sexualmente falando, me dá resistência, me dá força, me dá condição de dizer não àquilo que me oferece fora de casa, no ambiente de trabalho, na igreja, na escola, onde quer que seja. Então preste atenção. Uma das causas não neurótica do adultério, da traição, da infidelidade é a insatisfação sexual no casamento, que leva o homem ou a mulher em busca de compensação. Então, uma pergunta que a gente precisa frequentemente fazer, tá? Você está comigo? Se você está comigo, coloca aqui, foguinho aqui, coloca os foguinhos aqui embaixo, coloca um foguinho, se você está comigo aqui. Se o casal está comigo, coloca os foguinhos aqui embaixo. Ótimo. Então preste atenção. Uma pergunta que eu preciso fazer com frequência, você precisa fazer com frequência, o casal precisa fazer com frequência. De 1 a 10, que nota a gente está dando para satisfação sexual? De 1 a 10. Nós precisamos tomar muito cuidado para não se conformar com uma vida sexual pequena, insignificante, medíocre, sem expressão. Se essa é uma área importante, se essa é uma área que tem a ver com a nutrição da alma, olha só o que o texto diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Todo amargo é doce. Deixa eu fazer uma pergunta para você, esposa. O seu marido todos os dias sai de casa nutrido, alimentado, abençoado sexualmente? A sua esposa, marido, fica em casa ou sai de casa nutrida, alimentada, abençoada sexualmente? Eu sempre digo aos casais que o sexo, ele tem uma importância tão grande que precisa ser colocado na agenda do casal. Esse é um assunto que o casal precisa conversar mais, precisa falar mais, precisa ler mais, precisa estudar mais, precisa se preocupar mais. E, infelizmente, os casais não conversam sobre isso. A maioria dos casais não falam sobre isso. A maioria dos casais não discutem sobre isso. A maioria dos casais não lê um bom livro sobre isso. De 1 a 10, que nota você dá para a vida sexual, no seu casamento? Mas tem um outro texto aqui que vale a pena a gente ler. Presta atenção. Repetindo, a primeira chave para blindar o seu casamento da traição, da infidelidade, é viver uma vida sexual plena.
satisfeita. Então vamos lá. Provérbios capítulo 5, verso 15. Olha que texto lindo. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. E olha a sequência. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Seja para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Mas olha o primeiro verso que eu li, verso 15. Bebe a água da tua própria cisterna. Você sabia que sede já é início de desidratação? Eu gosto muito dessas figuras na Bíblia. Sempre que a Bíblia usa a figura da água para falar de algo, está falando de um elemento básico para a manutenção da vida. Isso aqui tem a ver com essencialidade. Pergunto, se uma pessoa não bebe água uma semana, ela vai vivendo ou vai morrendo? Se uma pessoa não bebe água 15 dias, ela vai vivendo ou vai morrendo? Se uma pessoa não bebe água um mês, ela vai vivendo ou ela vai morrendo? Se uma pessoa não bebe água 3 meses, ela vai vivendo ou já morreu? Quando a Bíblia usa a figura da água para falar de sexo, a Bíblia está tentando nos convencer você de que o sexo é um elemento básico para o casamento, assim como a água é para o corpo. O sexo é um elemento básico para o casamento, assim como a água é para o corpo. É claro assim. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Casais que têm vida conjugal longa, casais que têm vida conjugal feliz, casais que têm vida conjugal protegida, blindada, reconhecem o valor do sexo no casamento. Dá importância, prioriza, coloca na agenda, faz investimento. Qual foi a última vez que vocês dois saíram para uma lua de mel? Nós vamos renovar nossa lua de mel. Qual foi a última vez que vocês dois saíram para uma renovação da lua de mel? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que vocês dois reservaram um dia só para namorar? Qual foi a última vez que vocês fizeram uma reserva numa pousada, num hotel, fizeram uma viagem, vamos renovar a nossa lua de mel? Qual foi a última vez que vocês fizeram um curso sobre sexo no casamento, pensando em melhorar, crescer, progredir, evoluir nessa área? Enquanto o casal achar que não é interessante, que não é importante, que isso é um detalhe que não vai fazer toda a diferença, esse casamento está fadado à falência. Esse casamento está fadado ao fracasso. Preste atenção. Então, a Bíblia diz: a alma farta. Eu preciso sair da minha casa com a minha alma nutrida. Eu preciso sair da minha casa com a minha alma alimentada. Nesse aspecto também. É claro, eu vou falar sobre outras coisas importantes. Eu vou falar sobre vários pontos aqui que estão interligados ao que eu estou dizendo. Mas esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito necessário. Ok? Esta é a primeira chave que pode blindar seu casamento contra o adultério, a infidelidade e a traição. Viver uma vida sexual plena. Eu gostaria que você tirasse um tempinho, se possível ainda hoje, para conversar com seu marido. De 1 a 10, que nota você dá para a nossa vida sexual? Eu dou 5. Eu dou 4. Eu dou 7. Por que você dá 7?
Por que que você dá 5? Por que que você dá 4? Essa é uma oportunidade de vocês conversarem, de vocês dialogarem, de vocês falarem o que é legal, o que não é legal, como é que está a frequência, como é que está a performance, como é que vocês estão indo nessa área. Gente, isso é um dos segredos de uma vida conjugal interessante, harmoniosa, feliz. Eu vou falar de várias chaves, eu vou falar de várias coisas, mas preste atenção nisso, porque isso é muito importante. E eu quero responder já uma pergunta aqui, porque insatisfação sexual no casamento abre uma brecha para a busca de compensação, tanto do homem quanto da mulher. É por isso que tem gente vendo pornografia, tem gente se masturbando, tem gente sendo tentado na empresa, na escola, na igreja, na rua, e vulnerável em relação a isso, tá? Por isso que é importante estar bem nutrido, bem alimentado, abençoado sexualmente. Dentro disso, perguntam sempre: qual é a frequência ideal? Qual é a frequência ideal? E eu quero falar um pouquinho sobre isso em relação à frequência ideal, não é? A frequência ideal. Falando em frequência ideal, nós temos aqui, ó, expectativa e realidade. E qual é a distância? Ó, expectativa e realidade. Qual é a distância? Essa pergunta é interessante, não é? O casal deve buscar uma frequência que seja bom para os dois. Agora, com que frequência o casal deve fazer sexo? Isso depende de 5 coisas. Isso aqui é legal. Ó, isso depende de 5 coisas em relação à frequência. Primeiro, idade. Depende da idade. Segundo, a fase da vida. Por exemplo, uma coisa é um casal recém-casado. Ele tem 25 anos, ela tem 23. Os hormônios estão borbulhando, recém-casado. Uma coisa é como eu, por exemplo, que tenho 38 anos de casado e eu tenho 60 anos. A minha esposa tem 57. É diferente a idade. Aí nós temos a fase da vida. Qual é a fase que o casal está passando? É a fase de 2 crianças dependentes 100% dos pais. Que fase? É uma fase complicada financeira? Qual é a fase? De uma enfermidade de um dos cônjuges? Qual é a fase? 3 anos de casado. Quantos anos o casal tem de casado, não é? A saúde do cônjuge, como vai a saúde dela, como vai a saúde dele? E a saúde do casamento. Então, olha, a frequência depende da idade, fases da vida, anos de casado, saúde do cônjuge e a saúde do casamento. E aí, como melhorar a frequência da relação sexual? Como melhorar a frequência do fazer amor? Primeiro, estabeleça hora e lugares usando a criatividade. Estabeleça hora e lugares usando a criatividade. Desenvolva o seu próprio código. Todo casal precisa ter um código, tá? Todo casal precisa ser um código. Até eu brinco que no meu quarto eu tenho um som, né? Bluetooth, e eu tenho no meu celular uma coletânea de músicas românticas em inglês. E aí, então, quando eu coloco uma música para tocar no quarto, a minha esposa diz: hoje o fogo vai pegar aqui, certo? Todo casal tem que ter um código, não é? Compartilhe a iniciação. Isso melhora muito. Acorde mais cedo para uma rapidinha. Responda com graça quando não der certo naquela noite. Respeitem o direito um do outro de ser diferente. Bom, amanhã eu continuo falando sobre estas chaves para blindar seu casamento contra a traição. Vou insistir, eu quero que você convide pelo menos 20 pessoas para assistir essa série aqui de 12, tá? Manda esse vídeo para sua filha, para o seu filho, para sua nora, manda para sua mãe, para o seu pai,
manda para os irmãos da igreja, vai abençoar muita gente, ok? Outro sim, nós temos todo mês 2 a 3 SOS Casamento no nosso Espaço Amo Família. Qual é a missão do meu ministério? Salvar casamentos para salvar famílias, para salvar uma geração. Então, se você está precisando, conhece alguém que está precisando, ou quer fazer uma manutenção no seu casamento, ou você trabalha com casais e quer aprender mais ferramentas, coloca aí, Ailton, está aí, esse contato, ou então casamentocurado.com.br. Venha estar conosco, venha fazer o SOS conosco, ok? Venha fazer o SOS conosco. Essa é uma imersão, é um programa maravilhoso. 70% dos casais que chegam aqui com o casamento, às vezes morto, saem com o casamento ressuscitado. E tem um grande milagre para contar. Eu quero orar com você, mas eu quero que você coloque aqui embaixo, tá? Eu quero que você coloque aqui embaixo um pedido de oração relacionado ao seu casamento em qualquer área, tá? Eu quero que você coloque. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso que nós estamos passando aqui com os teus filhos. Obrigado pela vida dessa mulher, desse homem, deste casal. Senhor, nós vamos estar aqui 12 dias falando sobre 12 chaves para blindar o casamento contra a traição. Esse é um assunto sério e é um assunto necessário e que todos os casais do Brasil precisam assistir, ouvir, precisam aprender. Pai, no nome de Jesus, a tua bênção sobre todos. Eu quero orar pelo casal que precisa de um milagre na área financeira, ou o casal que precisa de um milagre na área sexual, o casal que precisa de um milagre na área do relacionamento com a família de origem, um milagre de uma cura física. Senhor, aonde houver necessidade de um milagre, faz isso, Pai. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Antes de sair, coloca aqui embaixo: eu vou participar dessas 12 ministrações. Diga, coloca aí: eu vou participar. Eu vou participar. Tá? Para me animar, tá bom? Deus abençoe você e sua casa. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca por nada a chave de amanhã.